10. Então, hoje a gente vai dar continuidade um pouquinho no que a gente falou no tópico sobre o Shakespeare, certo? Então, na aula anterior a gente falou bastante sobre o contexto histórico e sobre a dinastia Tudor, o que é muito importante para o nosso período. Mas nessa aula e nesse momento, nós vamos dar vazão a outro conhecimento e nós vamos falar das obras, mas de um modo um pouquinho diferente daquele com o qual nós estamos habituados. Nós vamos falar das obras de Shakespeare que foram ou são adaptadas por aí para nossa grande mídia. E a gente não pode deixar de falar de cinema nessa parte, certo? Eu vou começar falando sobre uma das obras que é mais bacana não, que é mais famosa, né? A famosinha do Shakespeare, que é claramente Romeu e Julieta, Romeo and Juliet. E a gente já tem várias adaptações cinematográficas com o mesmo nome. Eu vou evitar aqui falar das adaptações com o mesmo nome, porque senão fica muito retórico e muito demorado. Se vocês quiserem, depois deem uma pesquisada. Tem muitos e muitos e muitos, muitos, muitos. Tem um que eu vou querer falar bastante, que leva o nome, inclusive é Romeu e Julieta. Mas acho que é legal a gente falar das influências, né? E das coisas que não têm o mesmo nome, que foram adaptadas, que tem alguma coisa divergente. E a primeira é justamente um sucessão americano, que eu acho que a gente não conhece muito, pelo menos hoje em dia, mas que era muito famosa em português. Levou o nome de Amor Sublime Amor, e em inglês é West Side Story. E essa West Side Story, ela tem todas as características de... A grande diferença aí que a gente vai analisar em West Side Story é que ao invés dos Capuleto e dos Montecchio, que são as famílias, né, rivais, a gente vai ter as gangues, né, que os personagens principais, o Tony e a Maria, eles fazem parte. O Tony é líder dos Jets e a Maria dos Sharks. Então, na verdade, ela é irmã do líder, é uma confusão assim. Então, é basicamente isso que acontece em West Side Story. Uma história bem Romeu e Julieta, e é claro, como West Side Story tem muito de musical e tal, e isso é bem legal. E aí, se a gente seguir, vem um dos textos que eu falei aí, que tinha o nome original, mas que eu tenho que falar dele. Tenho muito que falar dele, porque a obra é muito, muito bacana. É assim, quando eu era uma adolescente, há muito tempo atrás, não muito tempo, tá, muito tempo. Eu era basicamente como a Júlia. Eu gostava muito, muito, muito de musicais. Eu era muito aficionada por musicais. E até hoje os meus filmes favoritos são musicais. E um dos meus filmes favoritos é o Moulin Rouge, 2001, é, com a Nicole Kidman e o Ewan McGregor. E o diretor é o Baz Luhrmann. Eu acho que é essa a pronúncia. Eu nunca sei pronunciar o nome desse homem, gente. Mas o diretor, ele é muito bom. E por essa razão, eu assisti esse filme tardiamente. Esse filme já tinha sido é, feito, né? O filme é de 96. É o Romeo plus Juliet. Nesse Romeo e Julieta, a história, ela fica de um modo assim, bem similar ao da peça original. Eles trocam algumas coisas porque a intenção do diretor é atualizar, é fazer uma atualização, né? Então, trazer a peça para os dias que eram os dias atuais da época, 1996, lembra? E aí ele muda, por exemplo, ele fala sobre o Romeu e Julieta se conhecem num baile, as famílias elas são
poderosas, famílias de. São poderosas, elas têm alguma coisa, gente, que me foge, mas é alguma coisa. Eu não lembro se elas são gangues, eu acho que elas não são gangues, certo? Eu sei que existe uma briga, como sempre, e aí dá todo o imbróglio aí entre o Romeu e a Julieta. E assim, é legal lembrar que o Romeu é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, se a gente tá falando de 96, é um Leonardo anterior, ele é antes do Titanic. Então, dá uma diferencinha também, bem novinho, tal, sendo o Romeu. A Julieta é uma atriz chamada Claire Danes e basicamente é isso sobre o Romeu e a Julieta. É um texto muito, muito legal, inclusive porque ele não muda muito dos aspectos originais e ele mantém até algumas falas parecidas. Até o negócio lá, eles não lutam de espada, é um revólver, mas o revólver, a marca do revólver é sword, que é espada em inglês. Então, para trazer alguma coisa assim, né? Tipo, take your sword. Mas, basicamente isso. Esse filme é muito, muito legal. E aí, para terminar essa parte aí que a gente tá falando do Romeu e Julieta, eu vou deixar menções aqui a dois filmes, duas obras muito bonitinhas e que eu gosto bastante. Na verdade, a primeira não tanto quanto a segunda, mas a primeira é o casamento de Romeu e Julieta, que traz a intriga de Capuletos e Montecchio numa intriga mais brasileira, que seria a rivalidade entre palmeirenses e corintianos. E o segundo que eu gosto, eu acho tão fofo, gente. É o Gnomeu e Julieta. Não tem como não falar dessa animação fofinha, em que a gente traz a versão dos dois personagens para gnominhos de jardim. E é fofo, muito fofo. Então, Gnomeu e Julieta também aqui fica como uma dica aí para quem não assistiu, é muito fofinho. Assista. É legal fazer uma maratona de filmes baseados na obra de Shakespeare porque vale a pena. Agora eu quero falar de um que, gente do céu, eu fiquei assim quando eu observei assim o tema. Na verdade, eu demorei bastante para conseguir criar uma analogia entre esses dois textos, mas quando eu criei essa analogia, eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto isso. Como que eu consegui não ver isso? Era tão, tão óbvio. E é a questão do Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é baseado já no livro, né, do Ariano Suassuna, que é uma obra maravilhosa, nacional e que deve ser lida e apreciada porque é um texto muito bom. Mas ele traz algumas características do Mercador de Veneza, que é um texto shakespeariano. E, gente, é um texto que dá muito pano para manga. Por que dá muito pano para manga? Talvez eu não quero entrar tanto no assunto, porque eu espero que quem fez a pesquisa do Mercador de Veneza na nossa aulinha fale sobre esse tema. Mas basicamente, galera, no o Mercador de Veneza, ele tem toda um background, né, de antissemitismo, de judeu e de preconceito, muita xenofobia, tá, nele. Então você vê aí a visão do judeu como um vilão e tal, e o argumento que eu trago, que é similar nas duas obras, né, tem na do Ariano Suassuna e tem na obra clássica de Shakespeare, é a questão da pele. Não sei se vocês lembram, mas em O Alto da Compadecida é dito em alguma parte que se o Chicó não cumprir com a. Se o Chicó e o João Grilo não cumprirem com algum acordo lá, o Chicó vai ter que dar uma tira de couro, né? Do couro, uma tira das costas dele. E o argumento principal do Mercador de Veneza é esse, né?
o mercador, no caso, a figura do vilão aparece na pessoa que vai tirar aí o couro e o argumento do livro né, não pode tirar, né, uma tira de couro vai matar a pessoa que for, que perder a tira de couro, né, já imaginou tirar uma tira de couro das suas costas? Deus me livre, né? Shakespeare tinha cada ideia, mas foi inclusive uma das obras que foi utilizada dentro do nazismo, justificando algumas das atrocidades, ou seja, nem tudo em Shakespeare é maravilhoso, nem tudo são flores, never, né? Então, infelizmente, a gente também tem essa vazão, mas foi usado no Suassuna e é um texto também que vale a pena ser lido. E o Alto da Compadecida. Eu espero que todo mundo tenha assistido, porque se não assistiu, vergonha da profissão pra você. Vai assistir. Vai assistir. Não dá também pra gente esquecer o filme protagonizado pela Amanda Bynes, que durante um tempo aí foi uma das queridinhas da Disney. O filme é Ela é o Cara e é uma adaptação de 12 Night ou Noite de Reis. Eu não vou dar muito spoiler, mas a Amanda se veste de menino porque ela é um negócio que tem a ver com futebol. Ela toma o lugar do irmão dela na escola, se veste de homem, e aí no final o irmão dela aparece. E aí, é claro, ela vestida de homem vai se apaixonar por um dos caras, e o cara vai gostar dela, e vai achar o quê? Vai achar que tá virando gay. E aí é um plano de fundo pra 12 Night. Uma outra obra que eu gosto bastante, e essa novamente eu vou falar aqui da adaptação literal, embora eu não tenha falado muitos desses, é até recente, né? Faz o que? Faz 9 anos, acho. 2011, 2010, por aí. Foi a adaptação que fala de A Tempestade. E traz, né, a Próspera, que é traída pelo próprio irmão e perde o poder. Aí ela é exilada junto com a filha e inaugura uma sociedade que ela molda da maneira dela. E eu acho muito da hora, porque, tipo, a Próspera, ela é uma mulher, né? Então, isso é legal. E aí, tá vendo? O Shakespeare nem em todo momento parece machista, só em alguns momentos, né? Mas aí, tipo, na figura delas, ele traz isso aí. É, e o inimigo dela nessa adaptação também, que é um homem, é o Caliban. E isso é. E que era antigo escravo dela. Nossa, muito da hora. Eu recomendo demais A Tempestade. É um texto que eu, particularmente, sou muito fã. Que a gente tem que citar também o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que tem influências na Megera Domada. E é claro que se a gente falar de Megera Domada hoje, vai dar processinho, porque, gente do céu, né? A gente hoje tá, graças a Deus, numa sociedade mais evoluída, que sabe que do valor da mulher, né? E não a trata como uma megera domada, como é o caso da obra shakespeariana. O fato é que o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você traz elementos como a Catherine, ou Catarina, né, Stafford, e a Bianca Stafford, que são duas irmãs. E aí é básico. Para Bianca poder namorar, a Catarina precisava namorar, ou seja, nesse caso, para ir ao baile, para conseguir lá as coisinhas que estão em voga, né, lá na situação deles. Então, eles precisam ficar com a. Eles precisam. Então, o namoradinho da Bianca, no caso, o Cameron, ele precisa encontrar alguém. E aí ele encontra um cara chamado Patrick Verona, que é o Heath Ledger. E aquele minuto triste, porque o Heath Ledger é falecido hoje, mas era um grande ator, fez também o Joker em Batman. Acho que ele foi o melhor Coringa que o Batman teve, mas tudo bem. O Heath Ledger é o Patrick, que seria uma versão do original. No original é Catarina, Bianca e Petrúquio, certo? Então, assim,
É basicamente isso que acontece. Aí teve o filme, né? Esse filme é de 1999, e em 2009 teve uma série de 20 minutinhos por episódio, também chamada 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E até onde eu consegui ler sobre o assunto, porque eu confesso que em 2009 eu assisti alguns episódios, mas não todos. A série segue mais ou menos na premissa do filme, então ela se baseia mais no filme do que no livro mesmo, inclusive reprisando coisas como o nome da escola e coisas afins. Essa série, ela tem apenas uma season e ela foi muito bem recebida e muito bem avaliada, mas eu não consegui realmente entender ou encontrar o porquê que essa série teria sido cancelada. O que eu achei assim foi que ela teve apenas uma temporada e que ela sim teve bastante sucesso e inclusive no Brasil foi exibida pelo canal pago Animax em 2010. Só achei isso sobre a história do 10 Things I Hate About You, que é as 10 coisas que eu odeio em você, tá bom? E falar sobre esse assunto de Megera Domada é impossível se a gente não citar um clássico da nossa teledramaturgia. Porque sim, embora aqui no Brasil a gente não tenha, pelo menos no início, assim, hoje em dia a gente não tem as novelas como esse grande baluarte, esse grande estandarte que nós da nossa dramaturgia, mas durante muito tempo as novelas elas figuraram aí como a nossa principal ferramenta e principal influência, certo? Inclusive a Globo, com seus vários horários novelísticos, né? A novela das 6, a novela das 7, a novela das 9, das 10, sei lá. E aí, seguindo nesse panorama, com clássicos e clássicos e clássicos, também a beber na fonte de William Shakespeare. E aí, a gente tem que falar muito dessa novela que é uma gracinha e que se você não assistiu algum pedacinho dela, assista, porque acho que tem, não sei se tem aqui no YouTube, eu sei que tem no Globoplay, é, que é O Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa narra basicamente a história, claro, desenvolvendo e adaptando a bel prazer, mas a história raiz é do Petrúquio e da Catarina e do casamento entre o Petrúquio e a Catarina e de como ele amansa a sua megera, né? Então a história da megera domada é narrada aí. A gente tem a figura da Bianca também, como uma jovem doce, e tem toda uma adaptação. É muito bacana a Megera Domada, quer dizer, o Cravo e a Rosa. E eu recomendo demais para vocês darem uma olhada nessa novela, em algumas das coisas, né? O Petrúquio era o Eduardo Moscovis e a Catarina, eu esqueci o nome dessa atriz, gente. A Catarina é a Carminha, sabe? A Carminha? Adriana Esteves, isso mesmo. Adriana Esteves. É, esqueci, olha, tá vendo? Esqueci, mas quando eu pensei na Carminha, eu lembrei que o Petrúquio é o do Moscovis e a Catarina, a Adriana Esteves. Então, é um texto maravilhoso. Eu recomendo demais para vocês assistirem. E desafio também, porque pelo menos quando eu assisto, eu fico com aquela musiquinha que era tema do Petrúquio e da Catarina e era cantada pelo Belo na cabeça durante um tempo. Mel, tua boca tem um mel. Ai, meu Deus. Terminando essa parte, então, gente, não acho que as novelas, elas. Eu citei o Cravo e a Rosa aqui, mas a gente tem diversos textos que bebem na fonte de William Shakespeare nas novelas brasileiras também. E eu não posso terminar esse vídeo sem falar da principal obra que acho que é influência do nosso querido Shakespeare, né? É um tipo de adaptação, pegou, bebeu na fonte dele e o texto é maravilhoso demais, mas muita gente quando assiste não reconhece que a obra é shakespeariana, sim,
ela não vai direto naquela fonte assim, ah, não, vou seguir a estética. Ela bebe como uma adaptação mesmo, e eu acho que ela faz isso de forma muito magistral, muito legal. E o nome dessa obra é The Lion's King, ou O Rei Leão. E o Rei Leão, gente, gente, você não assistiu o Rei Leão? Aí você fala assim, mas teacher, que obra de Shakespeare tem no Rei Leão? E aí eu falo, meu querido aluno, Hamlet. Exatamente. E quando a gente lembra que Hamlet é a história base do cara que matou, né? De um regicida lá, que mata a pessoa para ascender ao trono. Exatamente. Sendo o tio, mas não matar seu próprio irmão para assumir o trono. Pois é. Então você dá uma olhada em Hamlet, que é a mesma estrutura, é a mesma coisa. E é muito legal o jeito como ele diz, como ele desenvolve. E aí você tem a figura do príncipe que tem que voltar e retomar esse trono. No caso do Hamlet, ele acaba se fingindo de louco. No caso do Rei Leão, como uma adaptação, Simba não faz isso, né? Mas ele acaba exilado, né? Lá no. É, como o Timão e o Pumba, e graças a Deus ele teve o primeiro casal LGBT aí, né, pra poder proteger ele, esse casal maravilhoso que é o Timão e o Pumba. E aí ele fica com o... E aí ele retorna, né, pra retomar o poder de uma forma justa e tirar o Scar dessa do poder que ele assumiu, né, e que só dava poder para as hienas. Então é isso, gente. Acho que agora dá pra encerrar essa história. Vamos conversar. Teve algum filme aí que você não sabia? Tem algum que você vai reassistir? Reassiste, reassiste, reassiste. E depois conta pra gente. É isso aí. É, eu quero lembrar que nenhuma dessas obras é minha e que eu não tô ganhando nada pra fazer esse merchan absoluto. Só queria lembrar vocês dessas obras que são inspiradas na desses textos, né? Que são inspirados na obra de Shakespeare para que a gente possa prosseguir com a nossa aula. Um beijão no coração e vamos embora. Bye, guys!